No ano de 1917, lá na cidade de Garanhuns, aquela mesma, né, que a gente já fez um vídeo aqui falando sobre os canibais que existiam lá, a cidade, que é conhecida também por causa de suas belezas naturais, acabou ganhando mais visibilidade, mas dessa vez, é claro, não foi por algo positivo, porque você tá aqui no canal, é claro que não foi por algo positivo, né? Na longínqua data, aconteceu uma guerra ali entre duas facções políticas, a gente pode dizer assim, que deixou vários mortos, sendo um caso que até hoje intriga os moradores da cidade. Nesse vídeo a gente vai conhecer a trágica história, né, do evento que aconteceu lá, chamado de A Hecatombe de Garanhuns, a maior chacina que aconteceu na cidade. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. A cidade de Garanhuns fica no agreste do estado pernambucano. O lugar é muito conhecido por causa das suas belezas naturais, que as coisas que tem lá, além de seus vários pontos turísticos também, como lá existe o Parque dos Eucaliptos, o Relógio das Flores e suas fontes de água mineral. Todas essas atrações deixaram ali a cidade com um apelido de Suíça Pernambucana. Porém, em 1917, um acontecimento marcou a cidade da pior maneira possível, né? Uma chacina que aconteceu, né? Deixou 18 mortos, né? E uma história muito triste para ser contada. Eleição injusta. Em julho de 1916, teve as eleições para prefeito da cidade de Garanhuns. A eleição era então entre o Júlio Brasileiro, um tenente-coronel e também deputado ali da época, e o José da Rocha Carvalho, que ele era apoiado pelos políticos já antigos, que eram a maioria da cidade. Eles tinham até um nome ali, eles eram chamados de Os Jardins. Essa disputa entre os dois na época já teria sido bem tensa, um negócio bem complicado, com direito a ameaças de tudo quanto é forma, incluindo até mesmo listas negras usadas para ameaçar o adversário. Aconteceu que a eleição, quem ganhou então, foi o Júlio Brasileiro, só que nas urnas a eleição tinha acabado, mas a treta por fora dela só estava começando, né? Apareceu então o capitão Sales Villanova. Ele apoiava o Rocha Carvalho na eleição de 1916, que não tinha sido eleito. E de acordo com o coordenador da comissão do Memorial de Hecatombe, o capitão Sales, então, ele teria descoberto que o Júlio, o vencedor das eleições, ele não poderia se candidatar no cargo, já que ele era deputado e ele não tinha terminado o mandato. Viu na legislação eleitoral que Júlio Brasileiro não poderia ser candidato, porque não havia terminado o mandato dele de deputado estadual. Para ele ser prefeito, teria que primeiro terminar o mandato. Isso fez com que o governo do estado anulasse então a eleição. O governador responsável ali, o Manuel Borba, era aliado de Júlio e marcou uma nova eleição para 1917, a morte de Júlio. Em janeiro de 1917 aconteceria outra eleição. Porém, durante a campanha dessa eleição, capitão Sales Villanova, né, ele viajou para a cidade em que o Júlio estava e atirou 2 vezes no Júlio Brasileiro no dia 14 de janeiro, lá em Recife. Ele chegou a perseguir o capitão, mas levou mais 2 tiros no peito ali e morreu. O Júlio nem chegou a tomar posse. O capitão Sales foi preso pela morte do tenente-coronel no mesmo dia. Após a morte de Júlio, né, começou a acontecer, é claro, aquele lance de vingança entre os envolvidos, né, enfim. Porque o papo de que não tinha mais ninguém por trás, não colou muito para o seu irmão. Ele acreditava que os Jardins, né, que eram a classe política que já estava lá na cidade, e outros aliados do Rocha Carvalho foram então quem tinham mandado matar o seu irmão, né, por quererem tomar a chefia política de Garanhuns. De acordo com o professor, né, a viúva do tenente-coronel deixou claro que ela só iria chorar e viver o luto quando as outras fizessem o mesmo. E foi aí então que a vingança começou. A Hecatombe. O sobrinho de Júlio, ele convocou ali parentes e outros homens para uma missão. Ele juntou cerca de 100 homens armados e começaram a invadir a casa dos adversários de Júlio. Isso fez com que o juiz Abreu Lima e o delegado Meira, eles tivessem então a ideia de pegar os adversários políticos ali do prefeito, né, e levarem então para a cadeia ali, para que eles, uma forma de protegê-los. Não adiantou muito, né, já que
a cadeia tinha sido cercada e começaram ali a atirar. O Argemiro Miranda, um dos aliados do Rocha, né, até chegou a conseguir uma arma enviada pela sua esposa. Ele chegou a revidar alguns tiros, mas quando ele tentou escapar, ele foi morto na porta da cadeia, já que estava realmente cercada, não tinha como. Os aliados de Rocha, né, foram sendo mortos ali um por um dentro da cadeia pública ali de Garanhuns, né, tudo depois dos seguidores aliados de Júlio armarem então essa emboscada, né, para vingar a morte do prefeito que tinha sido eleito. Os documentos mostraram que 18 pessoas foram mortas na prisão. Ameaça. Cláudio Gonçalves, um professor, contou que durante a campanha Júlio e o capitão Salles teriam se encontrado, e olha só a loucura, né? O Júlio teria ameaçado agredir o Salles com um cipó de boi, e o capitão falou que se isso acontecesse, ele então o mataria. Capitão atacado. Em 13 de janeiro, depois dessa tal ameaça, o capitão Salles foi cercado realmente por 6 homens mascarados. Eles eram irmãos e sobrinhos de Júlio, né? Um secretário da prefeitura. O cara foi atacado com um cipó de boi, que eu nem sei o que é um cipó de boi, né? Ele ficou todo retalhado. Claro que até hoje a galera acredita que o mandante disso aí teria sido Júnior. O nome, então, Hecatombe de Garanhuns, né, foi dado porque uma senhora, depois de ver o que tinha acontecido, ela mandou um telegrama então para o comandante da polícia de Recife dizendo: enviar forças urgente, haverá um hecatombe. Hecatombe vem do grego, que significa que vai ter um massacre de muitas pessoas. Julgamento e prefeito. Em 27 de setembro de 1918 começou então o julgamento. Caso, né, em 18 de novembro acabou, o irmão de Júlio, o capitão Eutíquio da Silva Brasileiro, e o primo Alfredo Brasileiro Viana foram condenados a 30 anos de prisão. Já o primo Álvaro Brasileiro Viana foi absolvido unanimemente. O delegado Meira de Lima foi condenado a perder o emprego. Quem assumiu a prefeitura foi o presidente do conselheiro municipal, Joaquim Alves Barreto Coelho, já que o vice de Júlio foi preso também, acusado de providenciar querosene para que fosse então incendiado as casas comerciais aí das vítimas depois da chacina. Essa guerra entre os dois lados só serviu para trazer morte mesmo, porque no final das contas nenhum dos dois lados conseguiu o que realmente eles queriam, que era o poder político. E no final das contas, a política nunca muda, né? É sempre uma luta incansável para se chegar no poder, e quando se está no poder é uma luta incansável para se manter no poder. Essa foi a história, então, dessa chacina que aconteceu lá de rinha de político, né? Rinha de político. Bom, se você assistiu o vídeo até aqui, por favor, se inscreva no canal. A gente tem vídeo todo dia, a gente tá se esforçando aqui, galera, para trazer 2 vídeos todo dia para vocês aqui. Me manda sua sugestão, também é muito importante pra gente ter tema para falar aqui no canal. A gente se vê mais tarde. Falou!